Estar aqui. Como é bom estar com as amigas de Jesus. Como é bom. No início desse ano eu fiz uma oração, eu falei: Deus, eu amo as minhas amigas, elas são muito preciosas. Mas eu queria muito que o Senhor me apresentasse as tuas amigas. Eu estou aberta às novas pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Mulheres que caminham contigo, mulheres que se parecem contigo. Eu quero me conectar com elas, quero saber onde elas estão. Quero falar com ela assuntos dos pés de Jesus, elas sabem tudo. Elas são como Marias, elas estão jogadas aos pés de Jesus, entregando tudo a todo momento. Como é bom caminhar com mulheres assim que amam a Deus. Eu sou de Criciúma, Santa Catarina, né? Somos catarinenses aqui. E eu digo, o estado para ter mulher bonita é o nosso estado. Graças a Deus por isso. E nós somos pastores lá da Abba Pai Church, uma casa muito preciosa. E com muitos filhos preciosos que Deus nos confiou. Aqueles filhos que estão lá me liberaram para estar aqui. É bom estar aqui respaldada pelo meu marido, pela minha casa, pela minha família. Minha filha hoje postou assim no Instagram dela. Alguém perguntou: você tem saudade da sua mãe? E ela colocou assim: eu tenho muita saudade. Ela faz muita falta aqui em casa no final de semana. Mas nós sabemos que ela tem um chamado, ela precisa cumprir. Como é bom você ser respaldado. Como é bom você caminhar com Jesus. A Bíblia fala lá em Ezequiel 37 que algo que saltou dos meus olhos esses dias, que Ezequiel, ele caminhou por um vale de ossos secos, guiado pelo Espírito. Não foi guiado pelo diabo. Às vezes a gente caminha em alguns vales de ossos secos e a gente pensa que é o diabo. Não, é o próprio Espírito te levando para lugares secos. E a Bíblia fala muito específico, uma frasinha que me chamou a atenção, que o Espírito conduzia Ezequiel no meio daquele vale. Existe uma condução do Espírito no meio dos vales que você vai enfrentar. O Espírito vai dizer: caminha aqui. Diz não agora. Aí você diz: mas diz não. Eu tenho que dizer assim, não. Agora você vai dizer não, eu estou te guiando. Vira para a esquerda. Agora diz sim. O Espírito Santo, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. E os nossos dias isso vai ser vital. Escute o que eu estou falando. O Espírito Santo está recalculando a rota a todo momento. Eu vim para cá, para essa parte aqui do estado, e eu falei: Deus, eu estou aberta para ouvir a Tua voz. Porque quando Deus nos direciona para alguns lugares, Deus quer falar conosco. E aqui nesse ambiente aqui, Deus falou assim comigo: eu vou começar, talvez, se o Espírito Santo sinalizar que é isso mesmo, eu vou estar ministrando nos próximos dias sobre transições. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de transição, de mudanças. E nós precisamos aprender a seguir a nuvem. Você percebe, às vezes a gente precisa estudar algumas coisas muito pontuais nas Escrituras. O povo caminhava no deserto, mas ele não caminhava ao léu. Existia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Isso quer dizer o quê? Existia algo que os guiava. E ultimamente uma voz tem vindo ao meu coração falando assim: segue a nuvem. E a gente tem a tendência de não seguir a nuvem da direção de Deus, do Espírito. Nós temos a tendência de, às vezes, ser guiado pela voz das pessoas. Às vezes as pessoas chegam pra gente e elas têm expectativa ao nosso respeito. Você, a sua família, o seu marido, seus filhos, as pessoas que você convive, elas têm expectativas ao seu respeito. E às vezes, tem mulheres aqui que têm dificuldade de dizer não, dificuldade de desagradar pessoas. Essas são as mais difíceis, porque elas acabam dizendo sim, quando na verdade dentro delas é não. E sabe, nós precisamos aprender a desagradar pessoas muitas vezes para seguir a nuvem, para obedecer aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vendo dias de transição.
você será transicionada para outros lugares. Deus não tem compromisso com o território. Ele tem compromisso com o propósito dele. E pelo propósito ele transiciona. Então esteja atenta a mudanças que talvez Deus vai proporcionar. Essa percepção eu tive aqui nesse lado aqui de Santa Catarina. Quem sabe Deus está falando para algumas de vocês hoje que está com medo da mudança. Deus falando, ei, se a nuvem está mexendo, segue a nuvem. Segue a nuvem da presença de Deus. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês que está em Marcos, capítulo 5. Se você quiser acessar a sua Bíblia ou abrir ela. Assim ficou melhor, eu gosto de ver o rosto delas. Quando eu comecei a ministrar, até isso é uma transição, tá, gente? Que a gente precisa estar ligada. Quando eu comecei a ministrar, eu tinha muito medo, muita vergonha, né? Se alguns anos atrás Deus me mostrasse o que eu estaria fazendo hoje, eu caía durinha, desmaiava e dizia, Deus, aborta o plano, porque o Senhor escolheu a pessoa errada. Porque eu tenho muita timidez, eu tenho muita vergonha de estar num público. Vocês sabem disso, eu já desmaiei no 5º ano apresentando um trabalho. Então sempre tive muita vergonha, eu chegava a gaguejar, de tão nervosa que eu ficava quando eu tinha que ir. E eu não sei se você já passou por isso, que você teve que apresentar algo ou falar algo, e o nervosismo ele te bloqueia. Você pensou, você anotou tudo o que você tinha para dizer, mas de repente você não disse nada daquilo. E quando o Senhor começou a desenrolar o livro, né? Eu até falei isso domingo, que cada uma de nós tem todos os seus dias escritos no livro, está na Bíblia. Seus dias foram escritos. E Deus vai desenrolando aos poucos o livro da nossa vida, os propósitos da nossa vida, Ele vai desenrolando, Ele vai mostrando. Quando eu comecei a perceber que esse aqui era um lugar que eu precisava estar, eu falei, Senhor, meu Deus, misericórdia, me dá graça, Pai. E eu lembro que quando eu ia ministrar na reunião de mulheres, eu anotava tudo. Eu anotava até o kkkk, hora de rir. É sério. Eu simplesmente, se vocês veem a minha ministração, se eu mostrar um dia o esboço para você, você vai observar como é que era o meu esboço. Ele continha tudo. Agora, eu botava entre parênteses, agora dar o exemplo tal. Agora, rir. Sério. Por quê? Porque eu ainda precisava de uma muleta. Aí o iPad, Deus o livre. Eu tive uma vez um pesadelo que eu esqueci o meu iPad e ia ministrar. Como que eu ia falar? A minha voz era o iPad. Mas você vai crescendo com o Senhor. E à medida que você vai enfrentando seus medos, enfrentando os desafios, você vai crescendo. Você acha que não, mas você vai crescendo, você vai melhorando. Você vai sendo afiada, construída, melhorada. Aí você pensa que você é melhorada lá na rede, no descanso. Não, o Senhor te descansa para te preparar, para Ele te lançar mais propósitos, mais desafios para você esticar. A gente estava conversando, eu comecei a dirigir em 2012, com 35 anos. Mais ou menos que eu tinha. E aí, eu não sei se em 2012 eu tinha 35, faz a conta aí. Eu nasci em 77. Quem é boa de cálculo? Daí, gente, não tem nenhuma expert. É isso. Tem gente que é rápida, eu não sou. 35. Por que eu tirei a carteira com 35? Porque eu morria de medo de dirigir. Deus o livre, eu dirigi. E eu sonhava eu dirigindo, no sonho. Mas eu nunca, nem sequer tinha pego no volante do carro. Alguém aqui não tirou a carteira ainda? Meu Deus. Em nome de Jesus eu profetizo. Agora você vai ser intencional. Você vai lá na autoescola. Amém? Ele vai até uma parte. Eu digo assim, construir a arca de Noé, fazer chover é Deus. Constrói a arca que ele faz chover. Amém? E aí eu tirei a carteira. E fui transferida. Meu marido foi transferido para Belo Horizonte, uma cidade grande. E nós estávamos falando sobre isso, que eu aprendi a dirigir em BH.
chorando, parando, com o GPS recalculando, me perdendo, pegando aqueles trânsito horrível. Quando eu voltei para morar em Criciúma, uma cidade pequena, de boa, o que Deus fez? Ele me esticou ao máximo. Ele esticou, eu pensei, eu vou arrebentar. Ele esticou e me trouxe de volta. Aí ele falou, entendeu como você pode ser melhor do que você pensa? Agora eu deixo você ficar nesse lugar aqui. Ele nos estica. Aí você pensa, eu vou estar sempre assim, tensionada, assim, não, calma. Ele vai voltar. Mas ele precisa te mostrar aonde ele pode te fazer chegar. E eu percebo que isso acontece muito. E aí, voltando, nossa, eu me perco, vocês sabem, vocês ficam ligados, vocês vão me ajudar várias horas. E aí, tudo era anotado, né, gente? Até que um dia, numa reunião, ano passado, esse ano, não lembro, eu estava ministrando lá na aba, na Quinta de Mulheres. Quem já foi lá na Quinta? Eita, tem bastante gente que já foi. Eu estava ministrando, segurando assim no púlpito, é um hábito que eu tenho, né? Ficar assim. E eu ministrando uma palavra, mas a minha mente já estava sendo tomada pelo Senhor. O Senhor, solta o púlpito. Eu falei, solto. E Deus falou assim, solta. Eu falei, já soltei, pensando comigo. E ele assim, solta, desliga o iPad. Eu falei, Deus, misericórdia, não. Porque está tudo aqui o que eu vou falar, minha boca está ali. E Deus falou assim comigo, você vai aprender a caminhar num lugar que você só vai abrir a boca e eu vou te encher. Aí eu falei, não, Deus. Daí ele assim para mim, tu me conhece o suficiente para saber que eu vou te sustentar. Aonde eu te enviar. Como meu marido diz, aonde ele aponta, ele paga a conta. E eu soltei, desliguei o iPad. E eu entendi que Deus... Aí, mas assim, a gente, que é mulher, você vai me entender. A gente traz só um, assim, né? Vai que... Aí eu não sei nem o que esse note está fazendo aqui. Mas enfim. Eu acho que é o espinho na carne de Paulo, né? Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre não desista de você. Dá vontade ou não dá? Dá vontade às vezes de pegar a gente e dizer assim, olha, Deus, chega. Já viu na TPM que nem você se suporta? Tem uma hora do dia que você fala assim, meu Deus. E eu não sei, eu vou ser bem sincera, todas nós passamos por isso, por aquele dia que a gente acorda e se acha horrível. É só comigo? Que a gente diz assim, eu sou ridícula. Que você não pode nem ouvir o seu áudio no WhatsApp. Ai, que voz horrível, não posso nem me ouvir. Tem épocas que eu posso estar filmando, né? Então tem que cuidar, né? Tá filmando. Tem dias que eu vou pro YouTube ver algumas mensagens minhas e tem vezes que eu lavo a louça me ouvindo e eu recebo de mim mesma. É sério, eu falei, nossa, meu Deus, glória a Deus, é verdade, Jesus. Mas tem dias que eu não posso me ouvir. Eu dei uma entrevista agora há poucos dias, eu falei, eu saí, eu dei tchau pra galera, tchau, foi muito legal. Quando eu saí, não devia ter falado nada daquilo, meu Deus. Entrei assim dentro do carro, o que eu fiz? Falei demais. Aí eu não compartilhei muito a entrevista. Aí algumas pessoas descobriram que eu dei entrevista. Hoje eu recebi várias mensagens. Dei uma entrevista e não falou nada. Eu falei, foi uma bênção a tua entrevista. Eu falei, amém. Eu estava assim, então... Porque a gente passa por crises. Naturalmente, somos seres humanos frágeis, fracos. Passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis. Só que Deus hoje Ele está pegando você no colo. Ontem, quando eu fui ministrar, o Senhor estava com a cinta na mão. Eu falei, Deus, eu não estou acostumada a ministrar assim. E Ele falou, deixa eu corrigir, porque a correção é amor. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim comigo, eu pegando elas no colo. Eu estou levando elas para um lugar de me conhecer. Eu preciso afagar o cabelo das minhas filhas. Eu preciso lembrar elas quem elas são. Elas estão esquecendo quem elas são. A vontade de desistir está mais forte. O cansaço diário está mais forte. O medo está chegando e batendo na porta, querendo morar
Porque o medo bater na porta não tem problema, vai bater todo dia. Medo, orgulho são coisas que não morrem num dia só. Eles tentam todas as vezes. A gente não abre a porta. A gente deixa eles. Mas o Senhor falou que vai pegar você no colo hoje. Eu queria ler Marcos 5, 21, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: olha, a minha filhinha está morrendo, por favor venha e põe as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, ela aproximou-se por trás dele no meio da multidão e o tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu as palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém os acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto e muito choro e lamentação. Então ele entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. E a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez que todos saírem e levou o pai e a mãe da menina, os 3 discípulos, para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-o pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Uau! Nessa época do Covid eu desejei tanto que Jesus viesse em carne e entrasse nas UTIs e falasse: Talita cumi. Como eu desejei que Jesus dissesse assim: não morreu, apenas dorme. Nós vemos um retrato de um milagre, de algo tão lindo. Mas existem alguns segredos aqui. E eu quero compartilhar com muito temor e debaixo do Espírito Santo isso com vocês. A Bíblia fala que Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar. Quando você pensa assim: Jesus entrou novamente no barco, às vezes a gente pega alguns versículos bíblicos e não destrincha eles, não lê eles. Se você pular uns versículos para cima, você vai ver Jesus no outro lado, dizendo assim: eu preciso ir para aquele lado do mar, eu preciso estar lá. E Jesus vai para a região dos Gadarenos, e lá ele encontra um menino possuído por demônios. E ele era um menino muito escravo de demônios. A família não dava conta dele, ele morava no sepulcro. Vocês conhecem a história? Quando aquele menino viu Jesus de longe, os demônios reconheceram quem era Jesus, o poder que Jesus tinha. Ele falou: por que você vem me atormentar? E o que acontece? Manda a gente ir para outro lugar. Lembra da manada de porcos? Aqueles demônios vão para as manadas de porcos, e os porcos se atiram pelo precipício. E uma das coisas que esse menino fala depois que ele é liberto, depois que ele é livre,
que ele cai em si, ele olha para Jesus, ele falou: eu não tenho outro lugar para ir a não ser te seguir. E ele pediu: Jesus, eu vou te seguir, deixa. E Jesus disse sim para ele. Jesus ensinou o evangelho do volte, porque a gente ama o evangelho do id, mas existe o evangelho do volte. E Jesus disse assim: não, filho, você precisa voltar para sua casa e restituir a sua família, meu filho, de tudo aquilo que eles não tiveram contigo. A tua mãe precisa ver um filho comendo na mesa novamente, saudável. A sua família precisa ver a sua transformação. A sua família precisa ver aquilo que eu fiz na sua vida. Às vezes, você vai passar por processo de libertação e transformações e você pensa que você já vai cair na missão. Fica 7 dias por semana dentro da igreja. Cuidado. Às vezes Deus está falando: filho, vai para a tua casa. Teu marido, teus filhos precisam ver a tua transformação. Aqui Jesus estabelece um padrão. O primeiro lugar que precisa ser tocado é a nossa família. Volte para a sua casa. Restitua os seus daquilo que eu fiz em você. Restitua a tua parentela. Você era barraqueira, linguaruda, chata. Mas Deus mudou a sua vida. Agora no almoço de domingo você é pacificadora. Você é aquela que primeiro se levanta, lava a louça. Você é uma paz. Para cada problema você dá uma solução. É gostoso estar perto de você. A sua família precisa viver isso. Porque se é para a gente ficar jogado no chão, receber a presença de Deus e se levantar igual ou pior, não vale a pena. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós saímos diferentes desse lugar. E aí Jesus está falando: olha, faz isso, meu filho. Vai para a tua casa. Aí Jesus diz assim: agora eu vou voltar para aquele lugar que eu estava. Ele pega e volta. E lá espera uma grande multidão. Já está esperando Jesus. Mas dentre a multidão, uma pessoa muito peculiar. Sabe, um líder de uma sinagoga. Um homem que talvez teria muita dificuldade de pedir ajuda para Jesus, porque eles estavam rebatendo contra Jesus. Jesus encontra um líder que quando vê ele se desespera, se joga aos pés de Jesus e diz: pelo amor, por favor, vá para minha casa, porque a minha filha está morrendo. E Deus falou comigo: filha, eu estou voltando para alguns lugares. Eu estou dando uma volta no barco. Eu já curei uma geração que precisava de libertação, mas agora eu estou indo curar os líderes. Eu preciso. E Deus está sinalizando que existem líderes que precisam se jogar aos pés de Jesus, porque coisas estão morrendo. Alguns estão tendo casamento morrendo, ministério morrendo, família morrendo, filhos desviados. Entende o que eu estou falando? E só existe um lugar de transformação que é aos pés de Jesus. Aquele líder da sinagoga, ele descobriu que todo o estudo dele, toda a teologia dele não foi suficiente para curar a filha dele. Às vezes Deus precisa nos lançar em lugares que nós precisamos entender. Não é a teologia, não é o tempo que nós temos de igreja, não é o nosso título de pastor ou não, líder ou não. Não é isso. É só Jesus. E ele diz: olha, minha filhinha está morrendo, por favor, venha. Põe as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. E Jesus faz algo. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus disse: eu vou contigo, Jairo. Existem algumas dores que nós estamos passando. E quando você convida Jesus para elas, ele diz: eu vou contigo no meio desse vale, no meio dessa dor. Eu vou te acompanhar. E eles fazem um trajeto. Só que Jesus vai ensinar Jairo uma coisa muito importante. Que até para algumas curas precisa de um processo, de uma caminhada. E o tempo é dele e não de Jairo. O tempo é dele e não seu. E quando Jesus caminha, a Bíblia diz que uma multidão começa a caminhar junto com ele. Começa a acompanhar Jairo. Uma multidão curiosa. Será que vai curar mesmo? Dizem por aí que a menina está morta. Ela não está mais nem doente. Parece que ela até já morreu. E eles estavam caminhando. E uma multidão apertava Jesus. Uma multidão tocava em Jesus, encostava em Jesus. E eles estavam caminhando para a casa de Jairo, para a sinagoga. É tão interessante que às vezes os líderes estão dentro das igrejas.
Nós que somos mulheres, talvez você não é nem líder, mas você é uma mulher que ama a Deus. Você está dentro da igreja, mas o que está morrendo é dentro da sua casa. O que está morrendo é lá dentro. Você lembra da dracma perdida? Onde que ela se perdia? Dentro de casa. Quando eu vou orar pela igreja no Brasil, que a gente acaba viajando e você vai tendo um raio-x do coração das pessoas, você vai olhando como que é. E aí você vai vendo o Senhor Jesus querendo curar, querendo tocar. E aí Jesus vai caminhando e aquela multidão ao redor. Só que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos, ela nem poderia estar naquela multidão porque ela é considerada impura. Ela não podia encostar em ninguém, ela não podia estar perto de ninguém. Hoje, se alguma de nós sofrer com hemorragia, a gente vai sofrer muito. A gente vai ter muito. Há 12 anos, você imagina? 12 anos sangrando. A gente passa aquele período ali, não é fácil. Quantos dias para acabar? Mas há 12 anos interruptos. Quantas coisas ela deixou de viver? Essa mulher não tinha filhos, ela não podia nem gerar. Ela é estéril. Tudo na vida dela estava... Mas hoje, nós sofreríamos. Mas ainda existia cultura, que aquela mulher não podia nem andar junto com as outras. Ela andava num tempo de solidão, sozinha. Mas ela ouviu falar de Jesus. Escute isso. No meio da cura da liderança, existem mulheres que só ouviram, homens e mulheres só ouviram falar. Jesus indo para curar um líder é um ambiente perfeito para pessoas que já só ouviram falar de Jesus sejam curadas. Talvez se aquele líder não tivesse pedido cura, aquela mulher não tinha sido curada. Por isso toda vez que um líder se ajoelha e diz assim, Jesus, é só tu, pessoas vão ser curadas atrás dele. E aí ela monta um plano. Ela diz assim, se eu apenas tocar no manto dele, eu vou ser curada. E ela então começa no meio da multidão. Ela não queria ser notada. Talvez alguém disse, não é ela. Não, não é. E ela se escondendo. Mas ela vai e toca. E quando ela toca, na hora, imediatamente ela é curada. E ela pensou, uau. Talvez ela olhasse a multidão indo. E ela dizendo, eu estou curada. Mas Jesus para a multidão. Jesus olha para trás e pergunta, quem foi que me tocou? Pedro diz assim, oi? A multidão te aperta. Eu não sei se é Pedro. Eu estou só conjecturando. Eu acho que só podia ser Pedro. Porque Pedro é aquele que fala na hora... Lá na igreja a gente tem uma que é Pedro. A gente chama de Pedro. Eu falo, Pedro, calma. Pedro quer cortar a orelha toda hora. Pedro fala, Pedro, uma hora diz tu é o Cristo, daqui a pouco é chamado de arreda de mim Satanás. Pedro é assim. Pedro toma na orelha, Pedro não tem filtro. Exatamente. Já viu aquelas pessoas que não têm filtro? Quando ela chega na rodinha, você fala, ai Deus, tem misericórdia dela, Jesus. Aí ela vai falar aquilo que não é para falar. Tem aquelas amigas que ela chega e você leva ela para o canto, não pode dizer que é surpresa, é surpresa. Porque senão ela já sai falando. Aí Pedro fala assim, ó, a multidão te aperta, dá licença, Senhor. Não, como assim alguém me tocou? Ele falou, alguém me tocou. Jesus continua dizendo, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresenta tremendo, com medo. Ela falou, fui eu. Sabe de uma coisa? Você precisa tocar em Jesus intencionalmente. Você pode vir num culto, me convidar, você está esbarrando em Jesus o tempo inteiro. Esbarrando, tua vida está uma desgraça, está esbarrando, nada está mudando, porque você não... Só que quem está no meio da multidão e diz assim, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Algumas coisas na nossa vida para a cura acontecer precisam ser intencionais. Por exemplo, aquele devocional que você prometeu que ia fazer e não faz. De pegar a sua Bíblia, um caderno, de orar. Você já viu como você tem dificuldade de ser intencional com Deus?
Algumas curas só vão acontecer quando você se submeter a uma intencionalidade, dizer: Jesus, eu quero te tocar de maneira diferente. Eu lembro que quando eu me converti de verdade, que foi em 2002, porque eu sou cristã de berço, uma coisa meio complicada: avós, pastores e pais desviados. Então eu vivia uma coisa na minha casa com os meus pais desviados, mas os meus avós eram pastores, então sexta-feira à noite eu já ia para casa dos meus avós, voltava só domingo. Eu fui discipulada pelos meus avós, vivia na igreja com eles, porque os meus avós não queriam que eu tivesse o mesmo, histórico dos meus pais. Hoje, graças a Deus, a minha mãe voltou para o Senhor, congrega conosco, e o meu pai, pela primeira vez, sem convite nenhum, apareceu num culto de domingo lá, gostou, tá indo, tá assim. Eu digo que meu pai pai, olha, se o que eu oro acontecer, tu vai ser o meu Lázaro. Mas teve um momento que eu tive que fazer uma escolha, uma decisão. Com 13 anos eu decidi: tá bom, não vou para balada, vou para a igreja. Mas não foi o suficiente. Então, em 2002, eu tomei uma decisão. E não foi só uma decisão, tive um encontro com Jesus. Porque é diferente quando você ouve falar dele e quando você tem um encontro com ele. Aquele dia eu encostei nele. Mas logo que eu me converti, que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, que eu cheguei na minha casa, Deus falou assim comigo: eu quero que você fique sem televisão por 1 ano. Naquela época, gente, era a mesma coisa que você fica sem internet por 1 ano. Porque a única coisa que eu tinha para ver era a televisão. Estava passando a novela da Jade. E eu estava acompanhando, falei: ô meu pai, como é que vai ser isso agora? E eu percebi que de tudo que você ouve, se alimenta, aquilo te discipula. E Deus, sem saber, Ele estava trocando a minha mesa, trocando a minha alimentação. Eu achei que estava renunciando e Ele estava tirando comida de porcos e colocando um banquete. E eu comecei a me alimentar, comecei a ser intencional. Ai, tem 15 minutos livre? Deixa eu pegar a palavra. Ai, tem 20 minutos livre? Vou me trancar um pouquinho no quarto, vou me ficar na presença dele. Eu comecei a ser intencional. Eu parei de estar como a multidão, andando perto, mas totalmente longe do coração. Eu comecei a entender que existia um lugar que eu precisava. E aquela mulher que era conhecida pela dor, de repente, o Senhor Jesus faz questão de revelar ela, porque toda mulher curada vai ser exposta. Se você ainda está escondida, talvez você ainda esteja ferida. E eu digo para você, é melhor não ter um líder do que ter um líder ferido. As pastoras aqui podem concordar comigo. A pior coisa é ter alguém ferido cuidando de outra pessoa. Porque você reproduz as feridas, você machuca, você fere. Eu estava pensando, eu falo uma frase que é uma verdade: o lugar que você foi mais ferido vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Mas se você for para o Senhor, porque se você não, o diabo vai usar essa ferida, o lugar que você foi mais ferido, para ferir outras pessoas também. Ele vai reproduzir essa ferida na vida de outros, na vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus relacionamentos. Ele vai manchar. Então, quando aquela mulher é curada, ele falou: eu posso expor ela, agora é a hora de... E outra coisa, se ela não fosse exposta, as pessoas não iam saber que ela havia sido curada. Jesus precisava não só curar o físico dela, mas curar a honra dela. Que todos soubessem quem ela é. É por isso que o Senhor vai te curar do teu passado. Você tem vergonha de quem você foi. Tem mulheres aqui que têm peso de culpa. Escute o que eu vou falar para você. Pesos terríveis. Você já traiu seu marido, ninguém sabe. Você não tem coragem de falar para ninguém. Você teve conversas com homens na rede social, movida por carências. Tem coisas escondidas na sua vida, ninguém sonha. Escute o que eu vou falar para você. O Senhor está falando para ti assim: eu quero te curar e redimir a tua honra, redimir o teu passado, redimir quem você é. Aquela mulher, ele disse, então, ele fala uma coisa que me chama a atenção, ele fala assim,
filha. Ele fala o seguinte: você tem um pai, fica tranquila, filha, a tua fé, ela te salvou. Seja livre desse sofrimento. Todos ficaram sabendo. Naquela vila, o comentário daquele momento em diante, por um mês, foi esse. Sabe aquela lá, aquela que ficava escondida? Tá curada. Vi ela na feira ontem. Ela estava sorridente, feliz. Passado um ano, sabe? Tá grávida. Já não é mais estéril. Jesus, Ele ama restaurar as nossas vidas. Mas Ele não vai desperdiçar o nosso passado. Ele vai usar. Até aquelas partes que você queria uma borracha mágica para dizer assim, não aconteceu. Ele vai usar isso como adubo para as tuas raízes. E aí, é engraçado que Jairo fica assim. Você já idealizou como que Jairo estava com pressa? A filha dele. Você já teve pressa e uma pessoa na tua frente ficou demorando? Eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente está com pressa no trânsito, quem dirige sabe, parece que, olha, tu está com pressa, pode esperar que vai ter alguém que está comprando lote. Está andando de carro, sabe que eu compro esse, compro aquele lá. Aí eu falo assim, a minha filha já sabe, mãe, você está comprando lote, ó, devagar, olhando, passeando. E eu falo, vamos, meu filho. Eu tenho que me converter no volante. Vamos, anda. Outro dia eu falei assim, pá, pelo amor de Deus. Aí eu, ai Jesus. Elas morrem de rir lá na igreja, porque outro dia eu fui levar minha filha para a escola. Aí tem uma fila para deixar na porta da escola. Os pais todos, né? Então eu fui e tal. Só que a minha filha tem 6 anos, gente. A escola é gigantesca, ela está no 1º ano. E bem nos primeiros dias de aula, eu não ia largar ela ali e tocar o carro. Não, eu vou ver se alguém pegava ela pela mão, levava ela lá. Não sei se você é neurótico igual eu. Aí, e eu fiquei, ela saiu, tchau meu amor, que Deus te abençoe, vai ser aula maravilhosa. Eu fiquei esperando ela ir, alguém levar ela para a sala, que a sala dela ainda era do outro lado. Gente, um cara ficou atrás de mim e ficou em cima de mim assim. Eu falei, aqui tu vai esperar, minha filha é mais importante que tu. Aí na hora que ela foi, ele não se conteve. Ele veio, parou do meu lado e me xingou. Eu só vim falando assim, porque o vidro fechado. Aí eu falei assim, parabéns pra ti. Eu falei, parabéns. Na hora que eu falei parabéns, eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus te abençoe. Peguei o carro e falei, santo Deus. Lá no meu carro, o adesivo, Abapai Church. Ai, o santo Deus da minha alma. Agora lá na igreja pegou, todo mundo fala, parabéns. Mas essa mulher precisava ter a honra. Só que Jairo estava desesperado. Jesus estava comprando lote. E ele, vamos, Jesus, é a minha filha, a minha princesa, ela tem 12 anos, ela é tudo que eu tenho, Jesus. E Jesus para, cura, pensa, Jesus para e diz assim, quem me tocou? Jairo, ai. Como assim? Jairo está brincando comigo. Já aconteceu contigo isso? Você com a maior prece, Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, numa paciência, diz, filha, tua fé te salvou. Ai, você não consegue nem se alegrar. Só que quando... Olha que interessante, a Bíblia fala o seguinte, assim, ó. Lá no 35 diz assim, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Jesus estava lá, filha, a tua fé te salvou. Jairo estava recebendo uma notícia. Estava falando assim para Jairo, ei Jairo, para de incomodar o mestre, a menina já morreu. Né? Tem pessoas que te seguem na rede social. Elas não imaginam como é que é a tua vida. E algumas coisas, escute, você não pode compartilhar. Eu aprendi isso. A lição para mim da vida foi, no início desse ano, eu pedi para Deus, me dá uma direção para o ano de 2021. Deus falou, você vai aprender a guardar segredo.
Coisas que eu vou compartilhar com você, que você vai esperar maturar para fazer nascer. Então cuidado. Cuidado quando você está indo de Jesus e uma multidão está atrás. Cuidado. Jesus deteve aquela multidão. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com choro e lamentação. Eu amo Jesus porque Jesus ele vai na ferida do negócio. Já percebeu? Jesus, ele chama aquela mulher lá, samaritana, no poço. Aí percebeu que o desviado, ele gosta de ter uma discussão teológica com os crentes. Já percebeu? Você vai tentar falar com o desviado para ele voltar, ele sabe tudo de Bíblia. Bobear, tu leva uma surra e sai de lá sem saber o que dizer para ele. Quem já cantou na escola dominical, ele está distante. Mas Jesus, ele está com essa mulher e ele fala para ela, filha. Ela fala, ela começa, é aqui que adora, é aqui que não adora. Ela começa numa... É igual a gente, com a vida toda errada, estudando teologia. Aí Jesus fala assim, Aí ele vai na ferida. Jesus fala assim, chama o teu marido. Já viu na discussão do casal, quando você sabe exatamente aquela frase que vai incomodar teu marido? Fala com a tua mãe. Você está rindo? Eu estou vendo veneninhos correndo assim de vocês. Está amarrado. Deus está levantando uma geração de noras que honra suas sogras. Não importa quem ela seja. Honra. Honra não é ela todo dia dentro da tua casa também não. Põe limite. Mas honra. Seja uma boa nora. E Jairo, Jesus vai na ferida, né? Sempre na ferida. Jesus é pontual, Jesus não dá rodeio, ele vai pá. Você já viu? Você tá lá, Deus, eu te amo, é isso aqui. E aí ele fala o seguinte, olha, por que vocês estão chorando? Jesus, ele chega todo mundo, a menina morreu. Jesus, por que vocês estão chorando? Ela não morreu. Ela apenas dorme. A multidão que estava chorando, a Bíblia diz aqui, a multidão riu de Jesus. Começaram a rir. Sabe de uma coisa, tem gente que está chorando perto de você, é tudo falsidade, mentira. Ai, que pena, né? Ai, que legal. Tem gente que está do teu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, uma palavra, ele revela a intenção do coração. Se Jesus chega para as pessoas que te amam e diz assim, a menina não morreu, ela dorme. Amém! Não é assim? Tem gente que olha para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e ri. Ela? Eu lembro que em 2004, eu sempre fui metida para algumas coisas. Nunca me contentei com o raso. Meu pé estava com água pelos tornozelos, mas meu olho estava lá no anjo medindo para quem estava lá nas águas mais profundas. Sempre. E o amor pelos perdidos, porque quando você anda com Deus e ama Deus, você começa a amar o que Ele ama. Você já viu quando você começa a ter os mesmos gostos que as pessoas que estão perto de você? É muito interessante isso. Gosto de comida, né? E quando você anda com Jesus, você começa a amar o que Jesus ama, né? Eu comecei a amar a prostituta, comecei a ir para as comunidades carentes, comecei a ir para o presídio, na ala feminina. Eu comecei a amar o que Jesus ama. Então eu tinha muita vontade de evangelizar, né, e tal. E eu lembro que eu pensei assim, vou fazer um projeto de fazer outdoor pela cidade de Criciúma, até quando sem Jesus? De cara, bem grande assim, até quando sem Jesus? 5 outdoors pela cidade. A Lani estava comigo, a Lani está aqui, a minha amiga, me acompanhando hoje. A gente não tinha recurso, a gente começou a fazer churrasquinho. Eu começava a pegar carne, era 2 da tarde, nós fincava nos espetinhos, chegava na igreja, fazia churrasquinho e vendia. Conseguimos o dinheiro, botamos outdoors na cidade. Só que tinha uma conferência na igreja, nós estávamos congregando, e essa conferência era uma conferência muito forte, só que eu não participei nenhum dia da conferência, porque eu estava vendendo churrasquinho.
Aproveitando a conferência, né? E aí, a clientela aumentou. Aí a minha amiga assim, ó, ai Vivi, não é justo. Nós estamos vendendo o churrasquinho todos os dias. Vamos assistir hoje, pedir para alguém ficar no nosso lugar. Eu falei, tá bom. Tenta conseguir então 2 pessoas e a gente entra para dentro. E ela conseguiu. Quando ela conseguiu, Deus foi tão bom que nós conseguimos os primeiros lugares para sentar. E estava uma presença de Deus muito forte. E tudo que aquele homem começou a falar, começou a derreter o meu coração. Sabe quando você se conecta com aquele que está ministrando e parece que ele está falando tudo da tua vida, falando, meu Deus, não pode. E ele começou a desvendar meu coração. Ele começou a pôr em palavras sentimentos que eu não conseguia explicar. Eu falei, Deus, é isso, é o que ele está falando, Senhor, é exatamente isso. E no final da ministração ele chamou à frente, falou, bem à frente. Eu vim na frente, eu me joguei na frente. Eu estava com uma pulseira verde, bem grande assim. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu arranquei aquela pulseira do meu pulso, botei perto de mim, me ajoelhei no altar e me joguei. De repente eu só vejo um pé fazendo assim com a minha pulseira, ó, com o pé. E ele disse assim, filha, levanta. E eu levantei. Aí ele assim, Deus vai levantar muitas mulheres no Brasil. E eu vejo Deus levantando você, filha. Ele falou assim, esteja disposta a fazer tudo aquilo que o Espírito Santo te mover a fazer. Mas tem um vídeo, né? Tu olha as pessoas olhando, ele me dando a palavra, as pessoas estão assim, ó. Hã? Só vento. E aí, gente, Deus faz aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. É engraçado que eu nunca pedi esse lugar. Eu disse, Deus, se tivesse uma máquina que pudesse verificar todas as nossas orações e detectar o que a gente pede, nunca conteve nas minhas orações. Quero ser pastora, ter uma igreja, ministrar. Eu só pedi assim, eu quero ser tua amiga, ter tua presença, andar contigo, ouvir tua voz, andar em lugares que nunca ninguém andou contigo. É isso. É igual o Mardoqueu. Você já viu que Mardoqueu andou num cavalo que ele não pediu para ele andar? O rei perguntou para Ramã, né? O que faz para um homem que Deus quer honrar? O que Ramã pensou? O rei quer me honrar. Peraí, bota ele num cavalo com as vestes reais, com outro homem dizendo assim, esse é o homem que Deus quer honrar. Aí o rei, é assim que se honra uma pessoa? Então vai lá e faz tudo com Mardoqueu, aquele que ele estava perseguindo. Aí Mardoqueu está lá. Não sei se você já viu o filme Conquista de Reis. Nunca viu? Muito lindo. Mas você vai ver Mardoqueu andando em cima do cavalo, não era o que ele queria. Esses dias eu fui num lugar, até me falou, como é que tá aí, amor? Amor, eu estou andando a cavalo bastante. Eu estou vivendo coisas que eu não pedi, que eu nem quis. Mas Deus faz questão de fazer, para mostrar quem Ele é. Entenda isso. Talvez você vai andar em cavalo que você disse assim, eu nem tinha pedido isso. Porque Deus quer ensinar. Então, Jesus fala, e aí Jesus está fazendo na verdade um termômetro. Vamos ver se essas pessoas estão dentro da casa de Jairo. Porque Deus primeiro fez, olha, escute isso, Deus primeiro fez uma peneira lá nos relacionamentos fora da casa. Trabalho, ministério, igreja, amigos. Mas agora a peneira é colocada dentro de casa. As pessoas têm acesso à tua família, acesso à sala da tua casa, acesso à tua mesa. Jesus faz assim, olha, ela não morreu, ela apenas dorme, o coração delas é revelado. Jesus faz uma decisão. Ele diz o seguinte, ele porém fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Às vezes Deus vai mexer nas pessoas íntimas da sua casa. A parentela. As pessoas estão perto da gente, mas não celebram. Não acreditam. Elas preferem chorar a morte do que vivenciar o milagre. Te separa, guria. É melhor tu te separar. Para que esse negócio de restaurar? Tu não merece. Cuidado. Tem uma história lá na cidade. Fiquei sabendo outro dia, conversando, que a esposa
as irmãs dela falavam, ai, te separa dele, não sei o que. Quando ela se separou, uma das irmãs casou com ele. E Jesus às vezes precisa colocar. E Jesus, ele põe um padrão. Escute, é muito bom ter laços de sangue, é maravilhoso. Eu honro muito a minha família, a parentela. Eu até honro as minhas tias que não são de sangue, casadas com meus tios. Sou muito família, eu amo estar com eles. Gosto, honro, respeito. Mas alguns deles, boa maioria, não tem voz no meu coração e nas minhas decisões. Alguns deles vão saber só depois do que aconteceu. Agora o problema é quando você, na mesa do almoço da sua família, você abre coisas do seu casamento, da sua vida. Cuidado. Seja sábia. Porque você está brava com o seu marido, você conta para sua mãe, para sua cunhada, depois você se resolve, tu é a tança. Ah, coitada. E o teu marido fica manchado, desonrado. E Jesus, ele fez o seguinte, então ele faz outra peneira. Ele falou assim, não, vocês não vão. Dá licença, fechou a porta. Ele não disse assim, ó, Jairo, tira essas pessoas daqui. Não, Jesus mesmo tira, escuta, você não vai precisar tirar, elas vão sair. Porque agora você vai fazer uma lista quando chegar em casa. Fulano, eu não converso mais contigo, entendesse? Cuidado. Porque às vezes a gente se engana, sabia? A gente acha que quem não está com a gente está. E que tem que estar com a gente não está. Então você não tem capacidade de fazer isso. Deixa Deus fazer. Deixa Ele fazer. É natural, acontece de uma forma... Ele dá ordem. Ele diz assim, ó, até aqui. Deu. E pronto. E todo mundo obedeceu. Ele tem autoridade para isso. E a menina... E aí, quando chegou no quarto, que ela estava deitada, segurando-a pela mão, disse assim para a menina, ei, Talita cumi. Menina, levanta. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato. Ela não ficou assim, ó, o que aconteceu? Não. E começou a andar. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é assim, vai começar já andando. Andando. Ele já vai andar. Ele não vai precisar assim, não, ele já anda. É instantâneo. Aqui cabe aquela frase, demora para Deus fazer de repente. Jairo estava preocupado, o processo foi longo, curou a mulher do fluxo de sangue, mas quando Deus falou, menina, levanta, ela levantou e pronto. Às vezes o processo não é a cura que precisa do processo, somos nós que precisamos. Ter o coração esticado para confiar na voz de Deus, para confiar no Senhor. E olha isso para mim é o mais importante. Todos ficaram muito admirados, tipo assim. Eu imagino o pai e a mãe, certo, correram para abraçar e beijar essa menina. E a menina bem. Só que Jesus, ele dá duas ordens claras. E eu quero deixar essas duas chaves para você hoje nessa noite. Jesus falou assim, Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Mas você se pergunta, como assim não contar para ninguém? Todo mundo sabia que ela estava na cama, morta. Então, eu tenho que esconder o milagre? Eu vou ter que não deixar ela brincar na rua? Não, Jesus não estava dizendo isso. Ele está dizendo assim, você não precisa falar, o milagre vai falar. Você não precisa se justificar, você não precisa contar. A menina andando, ela contava. A menina não precisava fazer nada. Ela andando, ela era um milagre. A sua vida, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você não vai precisar falar, explicar. Não conta. O milagre vai contar. Quando eles perseguiam Jesus e queriam matar Jesus um dia, os líderes religiosos ficaram tão enraivecidos, porque uma grande multidão foi ver Jesus e Lázaro. Aí os discípulos, aqueles fariseus falaram assim, nós queremos já matar Jesus, vamos matar Lázaro também. Muita gente vem até Jesus por causa de Lázaro. Lázaro não abria a boca. Se Lázaro fosse convidado para pregar aqui na Luz da Vida de Blumenau, Lázaro ia fazer assim, Ele é uma pregação, a vida dele. Aquela menina não precisava falar nada, os pais não precisavam falar nada. A melhor coisa é quando você não explica e não fala, e Deus faz e todo mundo vê.
todo mundo ver que foi só Deus. Todo mundo sabia que era Jesus. E aonde percorreu, escute, aonde percorreu a notícia da morte, a notícia de ela estar viva percorreu muito mais longe. O seu milagre vai fazer muito mais barulho do que as partes mortas da sua vida. Quando você convida Jesus para entrar na sua casa. E ele disse outra coisa, ó, e depois, ele falou, não conta para ninguém. E ele disse assim para os pais, agora, dê algo de comer para essa menina. Ele fala assim, depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Ele está falando o seguinte, alimenta o milagre, cuida do milagre, cuida do que eu fiz na tua vida. Cultiva. Tudo aquilo que você não cuida, você perde. As coisas que você perde na sua casa, coisas que você, onde é que está aquilo? Mas tudo aquilo que você cultiva, que você guarda, cresce. E Jesus está falando, ei, ela tem 12 anos. Eu fiz um milagre, é a minha parte, o cuidado agora é teu. Quando Jesus ressuscitou meu casamento, ele falou, não precisa contar para ninguém. E agora alimenta esse relacionamento, alimenta esse casamento. Deus está falando para algumas de vocês, ei, o milagre que eu estou fazendo na sua vida vai precisar ser alimentado. Dá de comer. Sabe qual é a maior refeição que você pode dar para o teu milagre? É isso aqui. Diariamente, no ônibus, no carro. Bota para ouvir a Bíblia no carro. Quer ver? Bota um aplicativo da Bíblia em Provérbios dentro do carro. Você vai ficar aleluiada. Começa a alimentar o milagre de Deus na sua vida. O Senhor te chamou, filha, te chamei. Você vai ser uma mulher que vai cuidar de mulheres e ministrar outras mulheres. Você tem alimentado o que Deus fez, o milagre que Deus fez, você precisa dar de comer. Deus te deu um casamento, alimenta esse casamento. Cuida desse casamento. Seja a mulher mais cheirosa, mais bem cuidada que o teu marido vai ver pela frente. Faça a comida que ele gosta. Cuida. Mas ele não merece. O que é que nós merecíamos? Entende? Ame seus filhos, cuide dos seus filhos, alimente o milagre. Às vezes eu estou lá com a Bíblia, numa revelação. Ai, Jesus. Vou anotar correndo. Meu Deus, eu não acredito, Senhor. Eu vou anotando. Aí a Bela, mãe, não consigo botar a roupa da Polly. Porque eu não entendo que ele faz uma boneca daquela, que não dá para botar roupa. As crianças não sabem botar roupa. Lá estou eu botando uma roupa na Polly. E aí ela fala, mãe, senta comigo aqui no chão. E eu sento com ela no chão. E Deus fala assim comigo, filha, alimenta o teu milagre. O Espírito Santo precisa vir nos ensinar outra vez o que é ser igreja, o que é ser espiritual. Às vezes a gente passa, não, sou espiritual, uau. Aí usa uma capa de espiritualidade, anda na igreja com as asas arrastando. Dentro de casa é um Satanás. Dentro de casa é uma perturbação. Mas na igreja é uma bênção, ora por todo mundo. Cuidado. Leva Jesus para a tua casa primeiro. Para os lugares que precisam ser ressuscitados dentro da tua casa. O Espírito Santo está aqui. Sabe o que ele está falando? Filha, não desista de você. Eu quero você. Tem mulheres aqui que o Espírito Santo está atrás de você há muito tempo. E ele tem a oportunidade hoje de te pegar. Jesus está disposto a ir para a tua casa hoje contigo. A entrar com você. O que na sua vida que você diz assim, a minha filha está morrendo. Eu lembro de uma época, para terminar, que todo líder precisa passar por uma falência ministerial. Isso é maravilhoso. Quando Deus quebra a gente, quando Deus ensina, não é porque tu é bom, é porque eu sou bom. Nós passamos por uma falência ministerial. E acabou tudo. Falei, Deus, agora é eu, tu, Thelma, Vitória e ser crente normal, é isso aí. E acabou tudo, faliu. Pessoas falando mal da gente. Tá vendo? Onde é que tá? Olha aí, a melhor coisa que me aconteceu foi isso.
E um dia eu estava tão mal, fui numa conferência, estava mal, só Deus sabia, eu só sabia chorar. Uma moça me abraçou e falou assim para mim, no meu ouvido, bem baixinho: Thalita cumi. Eu falei: hã? Não morreu, apenas dorme. Deixa descansar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, está dormindo. Deus tira do ambiente de morte e joga no lugar de descanso. Calma. Não morreu, está dormindo. Tem coisas na sua vida que você falou assim: morreu. Deus falou: não, Thalita come, ela apenas dorme. E na minha voz, na hora certa, ela vai levantar, ela vai acordar. Você até já enterrou, você já deu por morto, mas Deus falou assim: não, mas não é o que você faz, é o que eu faço. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Isso. Será que você pode pedir para Jesus: Jesus, eu estou como Jairo. Ah, Jesus, eu preciso que o Senhor vá comigo para minha casa. Eu preciso do Senhor lá na minha casa. Entra lá dentro, Jesus. Entra dentro. Ah, Jesus.